No dia 11 de março de 2025, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão revisitando a sua compreensão sobre o foro por prerrogativa de função, que a imprensa chama de foro privilegiado. Já parou para entender esse tema? Vou dar uma dica. Atenção, isso não significa dizer que o Supremo tenha simplesmente revertido a sua compreensão. Não, ele agregou ao entendimento que ele já tinha no tema um outro ponto, resgatando aqui uma compreensão antiga ainda da década de 1960. E você precisa entender isso aqui no Pensando Direito. Vem comigo. Olá, você está no Pensando Direito, eu sou Antônio Suxberger. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ative lá o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Se você não me segue ainda, coloca lá para você me seguir no Instagram, que é geralmente onde eu aviso, onde temos novos vídeos, tudo bem? Nossa conversa hoje é sobre o foro por prerrogativa de função, o predicamento do foro por prerrogativa de função. Usualmente essa expressão aparece na imprensa, no diálogo popular, como foro privilegiado. Já faço um alerta aqui, se você está estudando para concurso público, se você é um profissional da área, evite o uso dessa expressão. Ela cria aqui uma percepção equivocada no seu interlocutor, indicando aqui que se o foro é privilegiado, nós estaríamos diante de uma previsão que seria inconstitucional. E o ponto todo do foro prerrogativa de função é que a sua sede, a sua razão de ser, é exatamente a Constituição. Dentro do desenho do Poder Judiciário brasileiro, nós temos a previsão de competência originária, em alguns casos, de persecução penal. No Supremo Tribunal Federal, apenas a título ilustrativo, nós temos a competência do tribunal para crimes praticados por deputados federais, senadores, ministros de Estado. Já no Superior Tribunal de Justiça, nós temos a competência prevista, por exemplo, para governadores de Estado, integrantes de tribunais de justiça ou mesmo os tribunais regionais federais, conselheiros dos tribunais de contas estaduais. Nos tribunais de justiça locais, ou seja, de cada estado, nós temos também a competência, por exemplo, para o julgamento de prefeitos. Caso o prefeito venha praticar um crime federal, de competência da Justiça Federal, ele vai ser julgado no TRF. Não é a minha intenção aqui apresentar para você a todo o rol extensivo dos casos de foro prerrogativa de função. Não é isso. Quero apenas ilustrar como ele funciona. Em situações assim, em que esse investigado ou acusado disponha do predicamento do foro por prerrogativa de função, toda a persecução penal, desde a investigação até o processamento da ação penal, deve tramitar nesse foro por prerrogativa de função. E aí vem a questão. Ainda na década de 60, o Supremo Tribunal Federal, especificamente no dia 3 de abril de 1964, formaliza a súmula 394, cuja lição diz: cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Ou seja, se nós estamos falando de um crime cujo tempo de cometimento observava o sujeito ser detentor do foro por prerrogativa de função, ainda que o processo penal ou a investigação se iniciassem depois, você observaria a competência do foro por prerrogativa de função, onde aquela autoridade detentora do foro tivesse esse predicamento, ou seja, esse foro por prerrogativa de função. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu menciono essa súmula, que o Supremo, ainda no mesmo ano de 1964, editou a súmula de número 451. Ela diz que a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido depois de cessado o exercício funcional. Então olha que interessante, imagine você, segundo a compreensão do Supremo na década de 60, fosse detentor do foro prerrogativa de função, imaginemos um deputado federal, que depois do exercício do seu mandato viesse a praticar um fato criminoso, ele não faria jus ao processamento, à investigação e o processamento dessa ação penal no foro por prerrogativa de função no Supremo. Essa súmula 394, ela é observada até 25 de agosto de 1999,
quando o Supremo, no julgamento da questão de ordem do inquérito 687, a relatoria era do ministro Sidney Sanches, à época, entende por bem cancelar essa súmula. E qual que é a consequência do cancelamento dessa súmula? Se o sujeito perdesse o cargo ou não estivesse mais no exercício do cargo, ensejador do foro por prerrogativa de função, olha só que interessante, mesmo crime praticado no curso desse exercício funcional do cargo, não mais observaria o foro por prerrogativa de função. Veja, eu estou mencionando para vocês o entendimento que era de 1964, perdurou até 1999 e, seguidamente, tamanho foi o impacto que isso teve, especialmente na classe política. Nós, então, experimentamos no ano de 2002 a Lei 10.628, foi uma lei aprovada no apagar das luzes do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. E essa lei, o que ela fazia? Ela colocava 2 pontos. Ela resgatava a compreensão dessa súmula 394, mas ela foi além. Ela ainda estendia o foro por prerrogativa de função, veja só, àquelas situações em que o agente tivesse praticado situação de improbidade administrativa. Se você não conhece essa lei, não se preocupe. É importante anotar que em 15 de setembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal declara essa lei inconstitucional por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2797. O Supremo ali fixa uma lição muito importante. Ele diz que a competência originária de tribunais só poderia ser estabelecida, especialmente naqueles casos previstos na Constituição, pelo próprio texto da Constituição. Ou seja, não poderia uma lei ordinária ampliar a competência desses tribunais para casos de foro prerrogativa de função fora da moldura constitucional. Então, nós observamos essa orientação até o Supremo julgar, em 3 de maio de 2018, a questão de ordem na ação penal 937. Esse precedente do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Barroso, ele estabelece 2 teses. Atenção, a primeira delas, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e mais, não é apenas um requisito temporal, relacionados às funções desempenhadas. Então não é apenas o crime praticado no exercício da função, ele tem que guardar natureza vinculada à função exercitada por esse agente público. Depois o Supremo fixa uma segunda tese, é uma tese de aplicação intertemporal dessa compreensão, diz o tribunal. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A razão dessa compreensão que é uma razão prática. O tribunal via seu julgamento interrompido por diversas vezes, seja pela assunção de outros cargos ou até mesmo pela renúncia ao cargo ensejador do foro por prerrogativa de função, quase que uma espécie de manobra para protelar a tramitação desse processo. Importante anotar que o Brasil, inclusive, experimentou condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente por essas manobras protelatórias que acabavam dificultando ou mesmo impedindo o julgamento da causa. Posso até mencionar isso no outro vídeo, deixa seu comentário aqui comentando seu interesse a que eu comente essa situação. Mas nos interessa esse julgamento mais recente. Agora, no dia 11 de março de 2025, o Supremo leva ao seu plenário virtual 2 casos. Um inquérito policial, uma investigação preliminar, que tramitava em sigilo, juntamente com o habeas corpus 232.627. Esse habeas corpus traz, então, a fixação de uma tese apresentada na relatoria do ministro Gilmar Mendes ao plenário virtual, que assim consolida essa nova compreensão do Supremo Tribunal Federal. Diz a tese: a prerrogativa do foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções, você percebe que a redação rememora a tese fixada lá na questão de ordem da AP 937, olha só, crimes praticados no cargo e em razão das funções.
essa prerrogativa do foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Essa fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal foi muito relevante, porque, olha, atenção a isso, mais do que simplesmente rememorar o que seja a compreensão da súmula 394, o que o Supremo fez foi igualmente trazer a situação atinente ao período então experimentado dessa jurisprudência da década de 60, que deriva da compreensão da súmula 394 mais a súmula 451. Então olha que interessante, cuidado, e aqui a razão do meu vídeo de alerta a quem está estudando direito processual penal. Esse precedente de março de 2025 não contraria as teses fixadas na questão de ordem da ação penal 937 de 2018. Não é isso. Ele ainda prestigia a compreensão de que o foro por prerrogativa de função guarda a razão de ser de acordo com o requisito temporal da prática do crime praticado, né, o crime realizado no exercício da função ensejadora desse predicamento do foro, somado ao fato de que o crime tem que guardar vinculação com essas funções. Quando presentes esses dois elementos, o elemento do crime chamado funcional, igualmente ao que seja o requisito temporal da prática desse crime, nós não apenas teremos o foro por prerrogativa de função, mas esse foro por prerrogativa de função se manterá, ainda que no curso da investigação, ou mesmo no curso da ação penal, tenha cessado o exercício dessa função ensejadora do foro por prerrogativa de função. Seria muito positivo se essa nova tese fixasse ou resolvesse todos os problemas do foro por prerrogativa de função. Não resolve. Há uma série de questões em aberto. Faço até a anotação aqui, porque quando do julgamento do plenário virtual, o ministro Flávio Dino, que vota com o relator, chega a propor um segundo tópico de tese. Ele chega a dizer ali, leio do seu voto, em qualquer hipótese de foro por prerrogativa de função, não haverá alteração de competência com a investidura em outro cargo público ou a sua perda, prevalecendo o foro cabível no momento da instauração da investigação pelo tribunal competente. Essa tese, apresentada pelo ministro Flávio Dino, que não foi sufragada pelo restante do colegiado, resolveria em grande medida a situação atinente dos chamados mandatos cruzados, ou mesmo sucessão de mandatos. Ou seja, a situação em que o sujeito é detentor de um foro por prerrogativa de função e assume uma outra função que igualmente atrai foro por prerrogativa de função, mas muitas vezes em outro tribunal. Imagina você um exemplo. O sujeito é eleito deputado federal e assim diplomado. Passa a fazer jus ao foro por prerrogativa de função no Supremo para os crimes praticados durante o exercício funcional e vinculadamente a esse exercício funcional. Tudo bem? Depois de iniciada a investigação ou no curso da ação penal, imaginemos que essa mesma pessoa assume o cargo, por exemplo, de secretário de Estado num governo estadual. Uma situação como essa, o secretário de Estado no governo estadual faz jus ao foro por prerrogativa de função em outro tribunal que não o Supremo. Fica essa pergunta no ar. Será que o caso permaneceria no Supremo ou iria, eventualmente, para o foro por prerrogativa de função do cargo ocupado por essa autoridade ou esse mandatário? Seria muito melhor que o Supremo tivesse acolhido esse alvitre, essa sugestão do ministro Flávio Dino. Não o fez, mas é possível dizer que, ainda que o Supremo não tenha sufragado essa compreensão da segunda tese, seja essa compreensão que o tribunal vai espelhar a partir dali. Porque, de fato, uma vez que essa tese fixada no julgamento de março de 2025, presta bem atenção nisso, reafirma a compreensão da questão de ordem na ação penal 937, nós mantemos o critério da prática do crime no curso do exercício funcional e a vinculação do crime a esse exercício funcional. E aí vem o ponto. As subsequentes alterações ou cargos ou funções que venham a ser ocupadas por esse agente público não implicarão o afastamento do foro por prerrogativa de função
vinculadamente a esse cargo. Essa é a lição fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado, não se trata aqui unicamente de um retorno da súmula 394, como muitas vezes eu cheguei a ver aí na internet em várias postagens. É um pouco mais do que isso. É o regime da súmula 394, a que se soma a súmula 451 com o prestígio da tese estabelecida na questão de ordem na ação penal 937. Seguem problemas em aberto? Seguem vários problemas em aberto. Faço essa anotação aqui, por exemplo, em relação aos foros por prerrogativa de função assegurados a membros da magistratura ou mesmo membros do Ministério Público, para se saber como ficarão as situações em relação aos crimes que venham a ser praticados desvinculadamente ao exercício funcional. Como solucionar essa questão? Esse caso ainda não é a última palavra sobre o tema. E, enfim, um último alerta. Presta bem atenção. Vale destacar a súmula 704 do Supremo, quando diz que, nas hipóteses do foro por prerrogativa de função, a reunião do processo em relação aos corréus no foro por prerrogativa de função não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal. Mas, igualmente, para além da súmula 704, que é uma súmula de 24 de setembro de 2003, é importante nos lembrarmos que nas situações em que sejam vários os réus de um processo que tem observância do foro prerrogativo de função de um agente público, nós precisamos igualmente observar que o Supremo fixa, desde 13 de fevereiro de 2014, por ocasião de uma questão de ordem sustentada pelo ministro Barroso, no julgamento do inquérito 3.515, agravo regimental, é a ideia de que, como regra, os feitos serão desmembrados para que se observe unicamente o foro por prerrogativa de função do agente público, observando aqui a incidência do artigo 80 do CPP, que fala do desmembramento facultativo. Aqui é uma orientação prática, não é uma compreensão que deriva do próprio CPP. A determinação do CPP diz, havendo conexão ou continência, prevalece o órgão de jurisdição de maior hierarquia. Mas diz o Supremo, em favor do melhor equacionamento dos trabalhos do próprio tribunal, nós realizaremos como regra o desmembramento determinado a partir do artigo 80 do CPP, que é uma figura de desmembramento facultativo, salvo naquelas situações que esse mesmo desmembramento venha a implicar prejuízo à compreensão global dos fatos que são ali objeto daquela persecução penal. Tudo bem? Então, em síntese, perceba que a tese fixada agora, no dia 11 de março de 2025, pelo Supremo Tribunal Federal, não contraria a compreensão fixada pelo mesmo tribunal desde 2018, quando traz uma leitura restritiva do foro por prerrogativa de função. Ou seja, o foro por prerrogativa de função, nos termos dessa decisão de 2025, se manterá ainda que o sujeito seja afastado do cargo ou tenha cessado o exercício funcional ensejador desse foro. Mas atenção, esse foro só tem lugar aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like. Se você tiver dúvidas, comenta e reage aqui comigo na seção de comentários, que eu estou atento a elas e pretendo igualmente interagir com vocês. De resto, se você puder, deixa o seu like para esse conteúdo circular na internet e nós vemos por aqui um eventual tema que seja do seu interesse e você queira sugerir, ou a partir do que vem acontecendo não só na jurisprudência, mas também nos temas que sejam de relevância para as políticas criminais, políticas públicas, direito processual penal, enfim, naquilo que é o comum aqui do nosso Pensando Direito. Até a próxima.